Você já se perguntou o que acontece no segundo exato em que seu coração para? Não o que você gostaria que acontecesse, não o que sua família acredita. O que de fato acontece? A resposta mais honesta que posso te dar é: a Bíblia não diz o que a maioria dos cristãos pensa que ela diz sobre isso. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Não vou te dar conforto fácil. Vou te mostrar o que as fontes, os filósofos e os teólogos mais sérios concluíram sobre essa questão. E no final, você vai precisar decidir o que fazer com essa informação. Quando alguém morre, a primeira coisa que as pessoas dizem é: ele está em um lugar melhor. Mas de onde vem essa ideia? Na verdade, ao longo dos 1500 anos em que os textos bíblicos foram escritos, a visão sobre o que acontece depois da morte mudou profundamente, e essas mudanças estão dentro do próprio texto sagrado. Para entender isso, precisamos fazer uma distinção que a maioria das igrejas ignora. A diferença entre o que o Antigo Testamento diz, o que o Novo Testamento diz e o que a teologia posterior acrescentou. Porque essas três coisas são diferentes, e confundir as três é exatamente o que nos impede de entender o que a Bíblia realmente ensina. Vamos começar do começo. No Antigo Testamento, a palavra usada para descrever o destino dos mortos é Sheol. Em hebraico, Shavol. E aqui já começa o problema. Sheol não é o inferno. Sheol não é o céu. Sheol é simplesmente o lugar dos mortos, de todos os mortos, bons e maus. No Salmo 89, Davi clama que Deus vai livrar sua alma do Sheol. No Eclesiastes está escrito que no Sheol não há trabalho, nem pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria. É descrito quase como um apagamento, uma escuridão silenciosa, pois não há no Sheol nenhuma obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Eclesiastes 9:10. Isso é muito diferente do que a maioria das pessoas imagina quando pensa em vida após a morte. O Antigo Testamento, em grande parte, não faz uma distinção clara entre céu e inferno como destinos separados. Os mortos vão para o Sheol, ponto. Mas então como surgiu a ideia de recompensa e punição após a morte? A resposta está em um período histórico que a maioria dos cristãos ignora completamente: o período intertestamentário. Entre os últimos livros do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, passaram-se aproximadamente 400 anos. Nesse período, o judaísmo entrou em contato intenso com o pensamento grego, especialmente com Platão, e algo mudou profundamente na forma como os judeus pensavam sobre a alma. Platão acreditava que a alma é imortal por natureza, que o corpo é uma prisão, e que, ao morrer, a alma verdadeira é libertada para um mundo espiritual eterno. Esse pensamento infiltrou o judaísmo do Segundo Templo e depois o cristianismo nascente. E quando o Novo Testamento usa a palavra grega psique, que traduzimos como alma, ele está entrando nessa conversa filosófica. No entanto, existe uma tensão real dentro do próprio Novo Testamento. Paulo de Tarso, em Filipenses, escreve que prefere partir e estar com Cristo. Isso sugere uma consciência imediata após a morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1:21. Mas o mesmo Paulo, em 1 Tessalonicenses, fala de uma ressurreição futura, como se os mortos estivessem dormindo, esperando um despertar. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:16. E aqui está a tensão que os teólogos mais sérios reconhecem. Paulo vai direto ao céu ao morrer, ou Paulo dorme e espera a ressurreição? Essas duas visões são difíceis de conciliar. E dependendo de como você resolve essa tensão, você chega a conclusões completamente diferentes sobre o que acontece logo após a morte. Hoje, existem três posições principais dentro do cristianismo para responder essa questão. Vou te apresentar cada uma delas com os argumentos dos seus defensores. Posição 1. A imortalidade imediata da alma, defendida pela Igreja Católica, pela maioria das igrejas protestantes tradicionais e por pensadores como Agostinho e Tomás de Aquino. Nessa visão, ao morrer, a alma vai imediatamente para um estado consciente, paraíso, purgatório ou inferno. A base bíblica mais citada é a cena do ladrão na cruz, quando Jesus diz: "Hoje estarás comigo no paraíso." O problema filosófico aqui é herdado de Platão. Essa visão pressupõe um dualismo entre corpo e alma, que nem sempre é nativo da Bíblia hebraica. No Antigo Testamento, o ser humano não tem uma alma. Ele é uma alma. O nefesh hebraico é o ser inteiro, não uma parte separável do corpo. Posição 2. O sono da alma,
defendida por Martinho Lutero em alguns de seus escritos e por denominações como os Adventistas do Sétimo Dia. Nessa visão, após a morte, a pessoa entra em um estado de inconsciência, descrito como sono, e só desperta na ressurreição final. O tempo entre morrer e ressuscitar seria imperceptível, como se você fechasse os olhos e os abrisse no juízo final. A base bíblica inclui o Eclesiastes, que descreve os mortos sem consciência, e o próprio vocabulário do Novo Testamento, que frequentemente descreve a morte como adormecer. O problema aqui é a cena do ladrão na cruz e o texto de Filipenses, que parecem sugerir consciência imediata após a morte. Posição 3. O aniquilacionismo, uma posição minoritária, mas com defensores sérios como o teólogo anglicano John Stott. Nessa visão, a alma não é naturalmente imortal. A vida eterna é um presente de Deus, dado apenas aos que o aceitam. Quem rejeita a Deus simplesmente deixa de existir após a morte. Não há tormento eterno, há extinção. A base bíblica inclui textos que dizem que o salário do pecado é a morte, e não o tormento. O problema é conciliar essa visão com passagens que descrevem o fogo eterno e o tormento sem fim. Agora que você conheceu as 3 posições, perceba que o debate não é entre fé e razão. É dentro da própria fé. São cristãos sérios, com séculos de estudo, chegando a conclusões diferentes a partir dos mesmos textos. E isso nos leva às perguntas que realmente importam. Eu quero que você responda nos comentários. Primeira pergunta: a alma humana é imortal por natureza, ou a imortalidade é uma dádiva que pode ser negada? Segunda pergunta: o dualismo de Platão, corpo versus alma, contaminou o que a Bíblia realmente ensina sobre o ser humano? Terceira pergunta: se os mortos estão dormindo, o que isso significa para quem ora pelos mortos ou pede intercessão dos santos? Esse debate dura séculos porque as respostas têm consequências reais. Para como você entende a ressurreição, para como você entende o inferno, para como você entende o próprio ser humano. O que eu fiz aqui foi apresentar os argumentos com a honestidade que eles merecem, sem te dizer o que concluir, porque essa é uma decisão que pertence a você. Se esse tipo de análise faz sentido para você, inscreva-se no canal. Tem muito mais por vir. E nos comentários, me diz, para onde você acha que vai quando morrer? E mais importante, por quê?